anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você sabe que ali não é que é alguém perfeito, mas alguém pelo menos emocionalmente saudável, né? Então, eu gosto de conservar as portas, as amizades que Deus tem me dado, que são amizades sinceras, verdadeiras. Pastor Marcos, pastora Sônia, toda a sua família, Ezequiel, Lucas, Marquinho, todo mundo. Então, essa é uma família que eu estimo muito, muito mesmo. Eu tenho como minha família, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 2. Fica de pé, como é o costume aqui dessa casa. Evangelho por João, capítulo de número 2. Para a nossa reflexão, eu vou ser bem sucinto nas minhas palavras. E antes das meia-noite eu termino em nome de Jesus. Brincadeira. Evangelho por João, capítulo de número 2. Verso 1, eu vim acompanhado essa noite da minha esposa, que está aqui. Se ninguém der glória, ela vai ter que dar glória pela igreja inteira. No apoio moral. João, capítulo de número 2, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Houve um casamento onde, gente? Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha? Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já têm bebido fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você diz amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite, rapidinho, ao seu coração, sobre aprendendo a resolver problemas. Você pode repetir isso? Aprendendo a resolver problemas. Você sabe que existem 2 tipos de pessoas na vida: aqueles que resolvem problemas e aqueles que criam problemas. Você sabe que algumas considerações que são importantes nós fazermos sobre problemas. A primeira delas é que, se você ainda não teve um problema, você se prepare, porque você vai ter. Todos nós na vida, seja você rico, seja pobre, seja você intelectual, seja inculto, seja alguém de uma família muito nobre ou de nenhuma família, seja você alguém muito estruturado financeiramente, seja você psicologicamente muito saudável, tratado, curado, independente de quem você seja, do lugar que você esteja, da vida que você viva, independente de você ser crente, ser cheio do Espírito Santo, ou não ser crente e não ser cheio do Espírito Santo, independente de você viver uma vida de oração ou não viver uma vida de oração, mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar problemas. Eu sempre digo que a vida não é indolor. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Então, a gente precisa entender essa primeira consideração. Se você não teve, um dia você vai ter problemas. A segunda consideração que a gente precisa entender é que existem 2 tipos de problemas. Quantos tipos de problemas? Existem os problemas de contingência e os problemas de consequência. O que são os problemas de contingência? Por exemplo, teve uma chuva recentemente no sul do país, como não havia mais de 100 anos. E aí essa chuva alagou lugares que nunca foram alagados, vitimou pessoas, destruiu casas. Essas pessoas viveram um problema de contingência. Foi uma situação que elas não provocaram, que elas não produziram, mas a situação ocorreu, aconteceu. Recentemente eu orei por uma pessoa que foi diagnosticada com câncer.
Ela não provocou. É uma pessoa até que se cuida bastante, uma pessoa até saudável, aparentemente. Uma pessoa que vive regras aí, não come qualquer coisa, não malha quase todo dia e tudo mais. Mas apareceu uma enfermidade na pessoa. Isso é um problema de contingência. A pessoa não provoca, ela não produz, mas acontece. O problema vem, o problema surge. E o segundo tipo de problema que a gente enfrenta, esse é a grande maioria, pela minha percepção pastoral de gabinete, são os problemas de consequência. Repete comigo, consequência. Que o nome já diz, são consequências de atitudes impensadas, são consequências de coisas que a gente fez, são consequências de coisas que a gente falou, são consequências às vezes até de omissões da nossa parte. Então existem esses dois tipos de problema, os problemas de contingência, que a gente não provoca e acontecem, e os problemas de consequência, que a gente, com atitudes erradas, falando que não é para falar, fazendo o que não é para fazer, andando por um caminho que não é para andar, acaba criando e vindo contra as nossas vidas. Então existem esses dois tipos de problemas. A boa notícia essa noite é que tanto o problema de contingência como o problema de consequência, Deus pode te ajudar a resolver. Aleluia. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando, se é de contingência ou se é de consequência, mas eu quero te dizer essa noite que você vai sair daqui com isso encaminhado, você vai sair mais preparado para enfrentar esse problema e resolvê-lo em nome de Jesus de Nazaré. Então, e tem a terceira consideração sobre problemas, que eu já falei, que existem dois tipos de pessoas. Os que resolvem problemas, repete comigo, existem aqueles que resolvem. Pode falar sem medo de ser feliz. Existem aqueles que resolvem. Mas também existem aqueles que criam. Pergunta para quem está do seu lado, sem necessidade de resposta, quem é você? Você é o que resolve ou é o que cria? Então, a gente precisa refletir algumas coisas. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo coisas interessantes sobre problemas. Davi é um exemplo de alguém que enfrentou um problema. Golias era um problemão para o exército de Israel e para Saul. Ninguém queria enfrentar Golias, mas Davi se disponibilizou a enfrentar um problema que ninguém queria enfrentar. Sabe qual é o resultado? Ele venceu o que mais ninguém venceu e chegou onde mais ninguém chegou, o reino de Israel mais à frente. É uma boa notícia para você. Se você tiver coragem para enfrentar o problema que ninguém quer enfrentar, você vai viver o que poucas pessoas viveram também em nome de Jesus. Então a gente tem, além de Davi, José. José também encarou um problemão, né? Encarou um problema debaixo de um discernimento, de uma visão, de uma sabedoria. Quando a Bíblia diz que Faraó sonhou um sonho e ele acorda e daqui a pouco dorme e sonha de novo. São dois sonhos numa noite só. Faraó teve um sonho onde ele via primeiro espigas bonitas nascendo, aí surgiam espigas feias e devoravam as bonitas. E depois ele sonha com vacas gordas que estavam pastando e de repente sobe do rio vacas magras e devoram as gordas e continuam magras. E Faraó acorda pela manhã de dois sonhos seguidos. Chama todo o seu séquito, os sábios do Egito, e os sábios do Egito eram sábios num nível muito elevado, e pergunta a eles, alguém pode interpretar esse sonho? E ninguém podia. Pela manhã, o copeiro dá o copo na mão de Faraó, e Faraó não bebe. E o copeiro percebe o semblante de Faraó e faz uma pergunta, o que Faraó tem? E Faraó diz, eu sonhei um sonho e não há quem possa interpretar na minha corte. Aí a Bíblia diz que para resolver esse problema, o copeiro lembra de alguém chamado José, e o copeiro olha para Faraó e diz, há um hebreu na prisão que interpreta sonhos. Então, isso aqui é interessantíssimo, quando José é chamado, ele vai para interpretar um sonho que Faraó teve, que era extremamente espiritual. Isso aqui é importante, porque os sábios no Egito não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Eu não sei se você sabe, mas a filosofia grega bebeu muito do conhecimento egípcio. Os egípcios eram fantásticos em termos de conhecimento para aquele tempo, era um pensamento muito avançado. Eles construíram as pirâmides,
que até hoje estão de pé. Eu não sei se você sabe, mas o parto cesariana, que embora leve o nome cesariana de César, foi inventado no Egito. Então o Egito tinha uma tecnologia muito avançada, era uma potência da época, mas os sábios, com todo o entendimento, com toda a ciência egípcia, não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Sabe por quê? Porque o sonho de Faraó era um mistério de Deus. E mistério de Deus você não interpreta com inteligência humana, mas com sabedoria divina. Aleluia! Tem coisas, irmãos, que não adianta você ter canudo, pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem coisa que é de joelho dobrado que Deus vai te dar interpretação e discernimento. Você precisa entender isso. Aí chamam José para resolver esse problema. O problema era a interpretação. Aí a Bíblia diz que José olha para Faraó e Faraó diz: eu tenho ouvido de você que você interpreta sonho. E eu gosto de José porque ele fala assim: o Deus dos céus dará uma resposta de paz a Faraó. Então Faraó conta o sonho, você conhece a história, só uma introdução. José interpreta o sonho, e a Bíblia Sagrada diz que após interpretar o sonho, Faraó fica preocupado e diz: o que a gente vai fazer? Porque a interpretação do sonho era que viriam 7 anos de prosperidade, e depois 7 anos de muita escassez. E imediatamente José olha para Faraó e diz: olha, escolha um homem, e dê autoridade e poder para esse homem, e recolha uma parte no tempo da abundância, porque quando a escassez vier, o Egito vai ter armazenado e vai conseguir romper e vencer e ultrapassar e passar por toda a crise. Então José resolveu um problemão, na verdade 2. O primeiro de interpretar o sonho de Faraó e o segundo de administrar o Egito. E por causa disso José entrou para o memorial de Deus. Foi graças a José que Jacó e os seus filhos foram preservados em uma escassez em Canaã. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê sempre pessoas alcançando destaque por resolver problemas. E o último que eu queria falar para você é Neemias. Neemias também resolveu um problemão. Eu já preguei sobre Neemias aqui. Ele resolveu um problemão que era a cidade de Jerusalém que estava destruída. Neemias recebe a visita de um irmão e pergunta assim: como é que estão os moradores de Jerusalém lá, os nossos irmãos judeus, e como é que está a cidade de Jerusalém? E o pessoal diz: está todo mundo em miséria e a cidade queimada. Aí Neemias se levanta, começa a orar a Deus, pede a Deus direção, conversa com o rei, e a Bíblia diz que ele é liberado para resolver um problemão. Qual o problema? Restaurar uma cidade inteira. A curiosidade de Neemias é que não foi ele que destruiu a cidade, mas a Bíblia diz que foi ele que foi usado para restaurar. De vez em quando não foi você que arrumou o problema, mas é você que vai resolver em nome de Jesus de Nazaré. Ah, pastor, eu não vou dar glória não, porque eu só quero resolver problema que eu arrumei. Eu não resolvo problema de ninguém. Eu tenho uma péssima notícia se você tem esse entendimento. Você tem que copiar Jesus Cristo em tudo. O problema do pecado não foi Jesus que arrumou, foi Adão. A Bíblia diz que por um homem Adão entrou o pecado e a morte, mas Jesus olhou do céu e falou: por mim eu vou descer, vou resolver esse problema, e por mim vai entrar a vida e a salvação. Aleluia, glória a Deus. Jesus resolveu o problema que Adão criou. Você tem que aprender a resolver problemas que outros criaram. Então, quando a gente olha para a Bíblia, tem muitos personagens que viveram histórias expressivas, porque aprenderam a resolver problemas. E aí, quando eu olho para esse episódio de João 2, eu tenho aqui uma lição clara de alguns passos que a gente pode tomar para resolver problemas. É óbvio que isso aqui não é exaustivo, não é o almanaque de tudo que você pode fazer para resolver um problema. Tem mais coisa. Mas algumas coisas que eu vejo nesse texto aqui são fundamentais para nós resolvermos problemas. A primeira delas é que o texto diz que Maria foi convidada para a festa, foi também Jesus. A festa começou a acontecer. A festa do povo judeu era uma festa muito bonita, geralmente é de 3 a 7 dias de festa. Tinham algumas cerimônias interessantíssimas. Só que aí, de repente, quando o tempo vai passando, uma das coisas mais importantes para o povo judeu, que não era um povo assembleano como nós, era o vinho. E a Bíblia diz que, de repente, o vinho da festa acaba. E a Bíblia diz que o vinho acaba. Isso aqui é interessante. E isso não é alardeado, não. Mas a Bíblia diz que Maria percebe que o vinho tinha acabado. Repita comigo: Maria percebeu. Então, a primeira dica para você resolver, o primeiro conselho para você resolver um problema, é identificar um problema, é perceber um problema. Você nunca vai conseguir resolver um problema que você não acredita que tem.
Essa é uma realidade da vida. Você nunca vai se curar de uma enfermidade que você não acredita que tem. Você nunca vai alcançar, né, a cura de uma enfermidade que você não acredita que tem. Então, o primeiro conselho que eu vejo nesse texto aqui, que eu quero dividir com você, e é muito simples essa palavra, eu sou um pregador de mensagem simples, é que se você quiser resolver problemas, é importante diagnosticar eles, reconhecer eles, identificar eles, discernir eles. Você precisa entender isso. A cura começa quando o problema é identificado. A solução começa quando você percebe que tem um problema. O que tem acontecido muito hoje em muitos lugares, muitas famílias, na vida de muita gente, é que a pessoa tem um problema, mas ela finge que não tem. Ela tem um problema e não identifica. Ela tem um problema e não quer tratar. Ela tem um problema e está empurrando com a barriga. Eu vim aqui te dizer essa noite, a cura começa quando você reconhece que está aí o problema. Deus me trouxe aqui para dizer, acorda, que 2025 seja o ano que você identifica o problema e resolva ele em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Me ajude a pregar, diga para quem está ao seu lado, não empurra com a barriga não. Identifique o problema. Não. Diga para você, não se faça de cego não. É duro, né? Faz de cego não. Tá às vezes na cara da pessoa a situação. Tá na cara da mulher. O cara madruga no celular. Desaparece 2 dias. Está na cara. É o filho tendo uma crise após a outra, com conversas esquisitas. Está na cara. Deus me trouxe aqui para dizer, acorda. O problema começa a ser solucionado quando você para de negar e identifica ele. Aleluia. Então, primeiro conselho para resolver problemas é identifique o problema. Reconheça o problema. Reconheça isso. Segunda coisa que eu percebo nesse texto aqui, para resolvermos problemas, é que Maria identificou o problema e Maria agiu, preste atenção nisso, agiu na direção da solução. Ela identificou o problema, logo que ela identificou o problema, ela foi em Jesus e falou assim, ó, vai dar ruim essa festa aqui. Eles não têm mais vinho. Então, o primeiro passo para resolver um problema é identificar ele. E o segundo passo para resolver um problema é muito simples isso. É agir. É isso aí. Não teve nenhum glória a Deus e nem aleluia. É isso aí. Ô glória, pastor pentecostal abençoado é assim. Olha para mim aqui. Irmão, se você não agir, se você só identificar. Eu não sei se você já viu aqueles memes, tem muito. Do cara estar na praia. E aí ele está lá, quando ele entra na água, vai montando aquela onda gigantesca. Você já viu esses memes? Tem com cachorro, tem com gente, tem com idoso. E vai montando aquela onda e a pessoa vai olhando sem reação. E aquilo vai vindo na direção dela. E ela olhando para os lados. Não sei se você já viu isso. E a onda quebra em cima da pessoa. E a cena seguinte, ela toda embolada na areia. Isso aqui é uma coisa que dá para a gente pensar, porque tem muita gente que o problema está igual uma onda se criando na frente dele, ele já identificou, falou, está vindo, e ele está pensando na morte da bezerra, como dizia o meu pai, e eu vim te dizer essa noite, irmão, se tá crescendo alguma coisa, usando essa alegoria da onda, ou você pega uma prancha e surfa isso e faz Deus ser glorificado, ou você segura a respiração e mergulha por baixo. Mas eu vim aqui te dizer, faz alguma coisa em nome de Jesus de Nazaré. Faz alguma coisa em nome de Jesus de Nazaré, agita alguma coisa, liga para alguém, pede um conselho, vai no médico, faz de novo o exame, se inscreve de novo, tenta mais uma vez. Eu vim dizer para você, não fique inerte diante daquilo que está se formando, em nome de Jesus, age, porque Deus vai abençoar as tuas ações e atitudes na direção da solução. Você sabe, irmão, eu estava lendo esses dias Atos dos Apóstolos, na minha leitura, e aí eu fiquei refletindo sobre um negócio bobo, mas eu fiquei, é interessante isso. É que o livro é Atos dos Apóstolos, repete comigo, Atos dos Apóstolos. O livro não é Pensamentos dos Apóstolos. O livro não é Projetos dos Apóstolos. O livro não é Ideias dos Apóstolos. O livro não é Sonhos dos Apóstolos. O livro é
Atos dos Apóstolos, porque ideia, projeto, sonho, pensamento é muito legal, mas o que muda a vida são atos, aleluia. Deus te trouxe aqui para dizer, toma uma atitude, que Ele vai te dar graça para resolver essa questão em nome de Jesus. Então a segunda questão é essa, a gente precisa agir como Maria agiu. O terceiro conselho que eu quero te dar sobre como resolver problemas, é que Maria buscou a Jesus. Eu gosto disso, Maria não saiu espalhando uma fofoca na festa. E não tem vinho. E que noivo despreparado. E esse casamento não vai dar certo. E esse noivo não se organiza. E esse noivo podia ter feito uma festa melhor. Não, ela vai em Jesus e procura Jesus. A grande questão que se põe diante de nós é quando um problema aparece, a gente precisa identificar, a gente precisa agir. E nesse negócio de agir, a gente tem que procurar as pessoas certas. Eu vejo muita gente procurando pessoas erradas. O cara está com uma crise no casamento, ele vai se aconselhar com alguém que já casou 30 vezes. Ele está com um problema na empresa, ele vai se aconselhar com alguém que nunca abriu um CNPJ na vida. Ele está com um problema, irmão, você tem que entender que cada solução e cada conselho tem uma área específica. Se você tem um problema na justiça, você não vai no otorrino, não é verdade? Se você tem um problema de doença, de enfermidade, você não vai num advogado, não é verdade? Então Deus te dê sabedoria nessa noite, para você buscar ajuda nos lugares e na pessoa certa. Pessoa certa, né? A gente precisa entender isso. Que tipo de pessoa que é útil, que é canal de Deus para nos ajudar? 3 tipos de pessoa. Primeiro, as pessoas que já venceram aquilo que a gente está enfrentando. Quem já venceu o que você está enfrentando? Procure identificar isso. Quem é que venceu em uma área que eu estou enfrentando, que eu estou lutando? Eu vou nessa pessoa. Eu estou indo agora para os Estados Unidos. Diga aleluia. Me ajude em oração. É uma mudança brusca. Mas o que eu fiz? Eu liguei, falei para minha esposa, eu vou ligar para os amigos que eu tenho lá, que já passaram por isso que eu estou passando, e são bem-sucedidos hoje, são pastores de igreja, são homens sérios, homens de Deus. Eu tenho alguns que eu conheço. E liguei para eles, e falei, olha, na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu estou dando um passo importante debaixo de uma palavra que Deus me deu, mas isso não me exime da responsabilidade de me organizar, de pensar, de refletir, e de buscar conselhos. E receber alguns conselhos maravilhosos. Porque a gente precisa entender isso. Então, a gente precisa procurar gente que já venceu o que a gente está enfrentando. Irmão, porque quando você tem um problema, você não precisa de uma opinião. Você precisa de uma experiência de alguém para você vencer o seu também. Outra coisa que a gente precisa entender, busque gente que tenha autoridade para te ajudar nesse assunto. Se você está com uma enfermidade, você está com um problema nos olhos, você entra no hospital, ou você vai buscar um profissional. Se você está com um problema nos olhos, você não vai buscar um gastro, você vai buscar um oftalmologista. Acertei. Então, você tem que buscar quem tem autoridade. Como é que é? Você tem um problema espiritual, você vai buscar profeta e profetiza por aí, ou homem de Deus que tem autoridade na sua vida? Aqui não tem essa coisa não, só lá no Recreio onde eu era pastor que tinha. Gente que fica procurando revelação, revelamento, profecia, não sei mais o que. A maior profecia é a palavra de Deus para a sua vida. Para de ficar dando crédito a gente que você não conhece. Entendeu? Então, procure gente que tem autoridade. Terceiro tipo de pessoa, busque gente que tem experiência. Quarto conselho para você resolver problemas. Preste atenção nisso. Quando Maria vai até Jesus, a Bíblia Sagrada mostra para nós que Maria se aproxima de Jesus e diz assim, eles não têm mais vinho. Você lembra qual é a resposta que Jesus dá para ela? Está aí no texto, eu li. Ele olha para ela assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Poxa, parece uma resposta dura, não parece? Para alguém que está com uma boa intenção. Se Maria fosse alguns de nós, poxa, eu estou tentando ajudar, estou tentando resolver um problema que não é meu, estou tentando fazer alguma coisa, e eu ouço uma resposta, não quero me meter, Maria, eu quero que se exploda. Mas eu gosto de Maria,
porque ela ouve essa resposta, aí vai nos serventes, olha para eles e diz assim, ó, está vendo aquele cara ali? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, para resolver problema, você precisa identificar. Para resolver problema, você precisa agir. Para resolver problema, você precisa buscar nos lugares certos, nas pessoas certas. E para resolver problema, você precisa ser insistente. Ela falou, a resposta não foi das melhores, mas ela mandou lá os serventes, como que dizendo, vai lá nele também, fala com ele, o que ele vai dizer. Aí quando os serventes chegaram lá, ó, a mulher mandou a gente aqui, Jesus olhou, então tá bom, é o seguinte, enche de água essas talhas e leva lá para o mestre-sala. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes o problema não vai ser resolvido de primeira, às vezes você vai precisar insistir um pouco mais, tentar mais uma vez, bater de novo na porta, mas não desista, lembre-se que foram 7 voltas e a muralha caiu, foram 7 mergulhos e Naamã foi restaurado. Tenta mais uma vez que a solução vem, aleluia, glória a Deus. Mais um conselho para resolver problemas. Você percebe quantas pessoas foram envolvidas na solução disso aqui? Maria, Jesus, os serventes e por último o mestre-sala, que só chega para provar. Porque às vezes para resolver problemas, a gente vai precisar de mais de uma pessoa. E vai ser um trabalho em equipe. Então aprenda a ouvir e a trabalhar em equipe. Já pensou se os serventes, os servos, ouvissem a ordem de Jesus, encham de água as talhas? Não fazia sentido nenhum, porque a talha era da purificação. O tempo não me permite falar o detalhe da talha, mas era da purificação, não fazia sentido nenhum, em uma festa onde já estava todo mundo lá dentro, mas mesmo assim eles ouviram aquilo que Jesus falou e obedeceram. Essa questão de ouvir, irmãos, é um negócio importantíssimo nessa questão de resolver problema. Eu lembro que uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, eu tive uma experiência, eu estava pregando, e eu estou pregando, e eu estou vendo um cara assim na primeira fileira, aí o cara me tira o celular, aí eu estou pregando, e a igreja recebendo, sabe, aquele dia que está dando certo. Só que de repente o cara pega o celular, faz assim, aí começa a mexer, aí fica assim, aí olha, fica assim toda hora, e vira para a mulher do lado, quase desconcentrando a mulher. Irmão, aquilo foi me setando. E eu estou pregando, eu estou vendo um cara assim na primeira fileira, assim, falando com a mulher, olhando o celular. Foi porque falta de respeito. Se eu fosse alguém mais descontrolado, eu ia falar, larga esse celular em nome de Jesus. Porque era muito assintoso. E aí você sabe que quando você estuda a arte de falar em público, tem algumas táticas para você falar em público. Uma delas é separar em blocos o grupo de pessoas e procurar nesses blocos antenas. O que é antena, pastor? É alguém que está se identificando com o que você está falando. Porque no meio de um grupo desse grande de pessoas aqui, tem gente que eu estou pregando, ela está em Nárnia. Está no boleto que tem que pagar amanhã. Ela está no cachorro quente que deixou escondido atrás da Coca-Cola para ninguém achar em casa. Tem no bolo que escondeu e está torcendo para ninguém ter encontrado. Mas aí, se você ficar olhando para essas pessoas, você se desconcentra. Você tem que focar em quem está dando glória, no caso do pregador. Aí, eu vou com ele aqui, ó. Você entendeu? É uma aula de homilética para você, de graça. Então, preste atenção. Eu estou pregando e o cara está assim, com o celular na mão. E eu fui me dando uma raiva, irmão. E eu fui pregando e daqui a pouco eu virei para cá e só falava para um lado e o miserável assim. E foi me dando uma raiva. Sério mesmo. No púlpito. Foi me dando uma agonia. Deu vontade de pegar o meu celular e jogar na cabeça dele. Pois bem, quando eu terminei de pregar, o pastor me recebeu, tal, comecei a conversar com ele. Aí estou conversando, e daqui a pouco me vem o irmão e a irmã, que estava o tempo todo mexendo no celular, olhando, mostrando para a mulher. Aí ele me veio no pastor, e ele começa a falar inglês com o pastor. E eu falei, Ih, Jesus. Aí o pastor virou para mim e falou assim, Bruno, ele achou a mensagem maravilhosa, impactou ele. Eu falei, mas como assim? Ele estava com tradutor no celular o tempo todo. Irmão, quase que eu fiz uma besteira naquele dia. Por falta de percepção do lugar, de entendimento, disso tudo. Essa é a última lição para resolver problema que eu quero compartilhar com você. Tenha a percepção certa do lugar que você está.
né? O lugar ali era talha, festa, vinho. Jesus, água em vinho, enche de água as talhas, porque ali dá para armazenar o suficiente. Que Deus te dê graça, e Deus te dê discernimento em nome de Jesus, para que você veja as coisas e perceba elas como são, não como parecem ser. Fica de pé em nome de Jesus. Irmão, quantas vezes você está se agoniando com coisa que não é nem igual eu naquele dia lá pregando. Você está se agoniando. Fulano não gosta de mim. Rapaz, fulano acha você legal pra caramba. A Beltrano não me quer bem. Sabe, a gente cria uns monstros assim. E tem gente mesmo que é perturbada. Tem gente que é o Satanás que planta no meio. Porque a Bíblia diz que o inimigo plantou o joio. Isso é uma realidade. Mas não é todo mundo não. Tem gente também que torce a favor de você, que está orando para você crescer, para Deus te abençoar, para esse problema ser resolvido, para o nome do Senhor ser glorificado. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, o último ponto dessa mensagem é que estava nessa festa aquele que veio para resolver o maior de todos os problemas, Jesus Cristo. Ele veio para resolver. Qual é o maior de todos os problemas? É o câncer, é a AIDS, é o desemprego, é o comunismo. Não, é desgraça também, mas não é não. É o socialismo, é o capitalismo, é os juros, são as dívidas. Esse não é o maior problema. O maior problema da humanidade é o pecado. E Jesus veio para resolver o maior de todos os problemas, nos perdoar dos nossos pecados e nos dar acesso pelo novo e vivo caminho a Deus. Eu quero dizer que você veio num lugar. Pode ser que essa noite você saia daqui espiritualmente, e você chegue lá fora e amanhã, hoje à noite ainda, o teu telefone toque e o problema tenha sido resolvido em nome de Jesus. Mas pode ser também que o problema não tenha sido resolvido, mas pelo menos você está com uma ferramenta a mais para lidar com ele. Mas a despeito de ser resolvido, ou você está com uma ferramenta a mais, a boa notícia é que o pior de todos os problemas nossos, que não é boleto, não é doença, não é incerteza, não é dívida, não é desemprego, o pior de todos os problemas foi resolvido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então, irmão, você já tem, a maioria já está solucionado. Enfrenta os outros sabendo que o pior de todos, Ele já venceu por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.